Você já deve estar cansado de saber que para operar no mercado é preciso ter disciplina. Mas você já parou para pensar que é impossível ter disciplina sem ter regras claras? Se você está com alguma dúvida sobre onde posicionar os seus stops, você deveria estar usando esse indicador. A função principal dele é justamente te mostrar onde que você deve colocar o seu stop, mas ele também é perfeito para te ajudar a seguir as grandes tendências. Hoje a gente vai falar do stop ATR. A função principal dos indicadores é justamente te mostrar as regras do jogo para que fique mais fácil de você operar. Mas antes de eu falar do Stop ATR, que é o tema desse vídeo, eu vou te explicar como que funciona o ATR. ATR é a sigla em inglês para Average True Range. Ele é um indicador usado para medir a volatilidade do mercado. Ele foi criado lá em 1978 pelo Alice Wilder no seu livro New Concepts in Technical Trading Systems. Então a gente usa o ATR como um medidor de volatilidade. À medida que a volatilidade aumenta, o tamanho dos candles também aumenta. E com isso, o valor do ATR acompanha o aumento da volatilidade. Então é possível criar algumas coisas interessantes com esse indicador, como por exemplo, criar filtros de volatilidade para evitar operar em momentos que o mercado está muito volátil. Você também pode usar ele para encontrar ciclos de volatilidade que são muito comuns em alguns mercados. Isso pode influenciar na sua estratégia, dependendo se ela funciona melhor com alta volatilidade ou baixa. Ele também serve para medir alvos e stops, que é justamente o que eu estou falando nesse vídeo. Por exemplo, você pode usar o ATR como uma média de tamanho de stop e colocar o seu alvo proporcional ao tamanho desse ATR. Então, por exemplo, você vai usar o seu stop com uma vez o ATR e o seu alvo, por exemplo, pode ser 2 vezes o ATR médio do período que você está operando. Outra coisa que o ATR te ajuda é definir pontos de trailing stop. Então, à medida que o trade vai andando a favor, você vai subindo o seu stop baseado na volatilidade média do momento. Olha que interessante, nesse gráfico você está vendo algumas linhas vermelhas e verdes. À medida que os preços sobem, as linhas são plotadas na parte de baixo, na cor verde. E quando os preços estão caindo, elas são plotadas na parte de cima, em vermelho. Essa linha de baixo é justamente o valor do ATR e esse de cima é o stop ATR. Então, à medida que a volatilidade aumenta, o tamanho dos candles também aumenta. E com isso, o valor do True Range aqui, ou ATR, vai aumentando com o tempo. Percebe que em alguns momentos o tamanho dos candles vai diminuindo, principalmente no final do dia, onde a volatilidade tende a diminuir, e o ATR vai refletir isso. Então, esse indicador é muito útil para te ajudar a colocar o stop do tamanho correto e evitar que você coloque stops grandes demais ou pequenos demais e acabe sendo estopado. Como eu falei, ATR é uma sigla em inglês para Average True Range, que significa algo como a média do intervalo verdadeiro em português. O ATR nada mais é do que uma média móvel do TR. E o que seria o TR? Bom, é o valor máximo entre 3 valores. A máxima menos a mínima do período, a máxima do período menos o fechamento do período anterior e o fechamento do período anterior menos a mínima atual. Eu sei que parece um pouco complicado, mas eu vou te mostrar um exemplo que vai ficar muito fácil de entender. Esse gráfico que você está vendo na tela representa as ações de VEG no intervalo de 15 minutos. Percebe que o ATR está marcando 0,24. E o ATR, como eu falei, é uma média móvel do TR. Aqui ele está configurado como um período, então é uma média, como se fosse uma média móvel de um período nesse caso aqui. Ele está mostrando exatamente o valor do TR naquele momento. Para a gente calcular isso, a gente vai pegar a máxima menos a máxima menos o fechamento anterior e o fechamento anterior menos a mínima atual. Com isso, a gente vai ter 3 valores, que seria 0,24, 0,22 e 0,02. O maior valor desses 3 é justamente o TR, que nesse caso é 0,24. E o ATR é simplesmente uma média móvel desses últimos valores. Nesse caso, ele está configurado para um período, então é como se fosse uma média móvel de um período aqui, mas o mais tradicional é a gente utilizar ele no intervalo de 20 períodos. Tá, mas o tema desse vídeo é justamente o Stop ATR, que é uma das formas de aplicação do ATR, que é justamente esse indicador aqui vermelho e verde. Então são 2 indicadores, esse de baixo é o ATR e esse de cima é o Stop ATR, e ele te mostra exatamente onde que você poderia posicionar os seus stops. Mais uma vez eu vou te mostrar como que não é complicado. Aqui basicamente a gente tem o True Range, ou ATR, marcando 0,14. E qual que seria o valor do Stop ATR nesse caso? Bom, basicamente ele vai pegar esse valor, vai multiplicar por um desvio, que o mais tradicional é 2, e ele vai somar com o valor do fechamento do último candle. Como aqui a gente teve um rompimento do candle na linha do ATR, ele vai mudar a plotagem, ele vai deixar de ser verde e vai plotar em vermelho. Então, nesse caso, a gente pegaria o fechamento do último candle, que é 37,89, somar com 2 vezes o valor do ATR, e aí a gente tem o ponto do Stop ATR, que nesse caso dá 38,18. Deu uma pequena diferença aqui por causa do arredondamento das casas decimais. Mas na prática, como que a gente usa esse indicador? Bom, vou te mostrar um exemplo de estratégia muito simples que pode ser utilizado usando uma média móvel e o Stop ATR.
Basicamente, você vai pegar uma média móvel, que nesse caso é a média de 9 períodos, e toda vez que o preço cortar a média de baixo para cima e o ATR estiver em verde, você vai comprar. Se o ATR estiver em vermelho e o preço cortar a média de cima para baixo, você entra vendido. Simplesmente isso. Aqui eu fiz uma regra de coloração, onde toda vez que tem esse sinal de entrada, os candles ficam pintados de verde. E quando está em tendência de baixa, os candles ficam pintados de vermelho. Essa regra de coloração ela é muito útil para justamente te mostrar onde que o seu operacional está dando entrada. É muito simples de colocar isso. No próximo vídeo eu vou te mostrar como que faz essa regra de coloração. É só você inserir esse código aqui no editor de estratégias do Profit. Eu sei que parece um pouco complicado se você nunca fez esse tipo de coisa, mas no próximo vídeo você vai entender como que faz. Eu vou fazer esse código aqui em tempo real com você e você vai ver que é muito mais simples do que parece. Dessa forma, você consegue inserir uma regra de coloração no seu gráfico para que toda vez que o seu operacional der entrada, você tenha algum sinal, seja uma coloração de candle ou algum outro tipo de sinal. Bom, mas como toda estratégia seguidora de tendência, ela não vai funcionar em mercados laterais. Quando o mercado fica de lado, os preços vão cortar a média móvel o tempo todo, então ele vai dar sinal de compra e de venda toda hora. E esses sinais vai gerar pequenos stops. Mas é claro que esses stops vão ser pequenos, então quando o mercado pegar tendência, aí você vai pagar todos esses stops com os lucros muito grandes que você vai ter na tendência. Olha que interessante, esse é o resultado de uma estratégia utilizando o stop ATR no gráfico de Petrobras nos 5 minutos. Percebe que ele deu muitas operações aqui nesse período, porque essa estratégia eu configurei para fazer scalps a favor da tendência, mas você pode fazer pequenas mudanças e usar trades mais longos também. A ideia desse vídeo era te fazer uma introdução sobre esse indicador que é sensacional para pegar tendências longas e te dar alguns insights sobre como usar ele para pegar alguns trades a favor da tendência. No próximo vídeo eu vou te mostrar como que configura uma regra de coloração e uma estratégia de execução. Isso mesmo, você vai conseguir fazer um robô junto comigo usando essa estratégia do ATR. Então não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal porque isso ajuda demais e a gente se vê num próximo vídeo por aí.